é simplesmente jogar as informações que ele deu no enunciado AC. Ele disse que tudo é zero, basicamente. O tempo igual a zero, a posição inicial e a velocidade são zero. Isso é bom, né? Ele deu duas informações, então, que a velocidade é zero e a posição inicial é zero. Por que que isso é bom? Por que que isso é necessário, na verdade? Porque tu tem duas constantes, então tu precisa de duas equações. Que nem agora há pouco, né? Nós tínhamos A e B, precisou de duas relações de A e B para encontrar o valor dos dois. Ok? Então, a primeira que ele nos deu aqui é esse negócio de que a posição é zero no tempo igual a zero. Então, o que que a gente vai pegar para fazer assim? Vamos pegar essa equação aqui e dizer que o t é zero. Ok? Tá bem. Então, veja, ele falou que a posição é zero quando t é zero. Portanto, posição é zero quando t é zero. Aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero e aqui é zero. Vamos ver o que sobra disso. Vai sobrar aqui zero é igual ao seno de zero, que é zero, menos o cosseno de zero, que é 1. E um, Então, sobra o coeficiente que está na frente, né? sim, só o menos um quinto. E na zero é 1. Então, 1 que multiplica. Cosseno de zero é 1, então fica C1. Mais o seno de zero vezes C2, que é zero. Pronto. Então, olha só que coisa interessante acabamos de encontrar aqui. C1 Um, igual a 1 quinto. um Percebeu? quinto. Sim, percebi. Muito bem. Agora, como é que a gente vai encontrar o C2? Meu Deus, ele sumiu aqui na multiplicação por zero. Oh, está. O que será que temos que fazer? Temos que utilizar a outra informação. Ele falou que a velocidade inicial é zero. Portanto, a gente precisa encontrar a expressão da velocidade, que é a derivada do que temos. Sim. Então, sim, tem que derivar isso aqui, tá bom? Tens que derivar esta belezura aqui. Então, vai ficar feio, mas dá para derivar, né? Eu vou fazer aqui embaixo, assim, vou ter que abrir um pouco a tela. Nossa, já tá gigante já o arquivo aqui. Bem, quem é a derivada? A derivada... Ai, 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 vamos lá. V, a derivada desse aqui. E diz aí, quem que é a derivada de menos 1 sobre 10 seno de 2t? Ah, Derivada do seno é cosseno, né? sim, é Só que o 2, é o sobre menos 10, 2 sobre 10 ou um quinto menos cosseno 1 de quinto, isso 2t. mesmo. Menos um quinto cosseno de 2t. Muito bem. O outro ali vai seguir a mesma lógica, né? Vai ficar mais 2 Sim, quintos seno de 2t, né? exato. O de baixo. Aqui, olha só, que coisa, né? No de baixo, tu tem uma multiplicação, né? Então, tu vai ter que fazer a regra do produto. Ou seja, derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. É a regra do produto, lembras dela? A derivada do primeiro mais o segundo. Isso, é Lembro. aquela regrinha lá que tu, quando tu tem duas funções multiplicadas, né? É mais ou menos assim, ó. Deixa eu escrever ela aqui. Se por acaso tu queres derivar uma função que tu reparas que é uma função vezes outra, Ah, sim, sei, lembro-me. tu te lembras, né? Então, beleza. Sim. Então, a derivada do primeiro é... Quem é a derivada de e na menos t? É menos... Eu vou por aqui embaixo que não vai ter espaço, né? Menos e na menos t, multiplicado por todo mundo que está ali. Ou seja, a derivada do primeiro vezes o segundo normal, né? Agora mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Então, eu já vou colocar o Sim. primeiro normal aqui. Agora tem que derivar isso, né? A derivada do cosseno é menos É seno. menos seno. E a derivada do seno é cosseno. Certo. Aqui é os termos que não tem aqueles coeficientes. E, de novo, se tu leres o enunciado, ele vai dizer que a velocidade no instante t igual a zero é zero. Então, tem que pôr zero ali.
Vamos colocar assim, só para lembrar o que aconteceu, né? Então a gente joga ali que a velocidade é zero. Bem, o cosseno de zero é 1, então vai ficar menos 1/5, né? Seno de zero é zero. Aqui continua 1. O cosseno é 1. E o seno é zero. Mais. Opa, coloquei aqui. Falei que era zero e coloquei o valor. Mais aqui um de novo, né? Se tiveres qualquer dúvida, é só falar, tá? Pronto, a gente está com essa relação agora. Alguma dúvida? Não, não. Não. Tá. Então, depois de alguma simplificação aqui, a gente fica com 1/5 igual a menos C1 Vamos ser um. mais C2. Só que o C1 a gente já sabe o valor, né? O C1 é 1/5. Sim. Quinto, ó, menos 1/5 mais C2. Então C2 é 2/5, né? Vai ser 2/5. Muito bem, pronto, encontramos então o que o problema estava a pedir, né? A expressão como um todo é simplesmente isso, né? Agora tu reescreveres a equação da posição, só que com os valores das constantes, não é mesmo? Sim. Dados ali. Então, 1/5 e 2/5. Deixa eu colocar aqui. Simplesmente isso. Alguma dúvida? Então, não. Tu achas que se aparecesse uma dessa, tu conseguirias resolver por completo, então? Depois de eu treinar, sim. Depois de eu voltar a Quando que é a resolver. tua prova? Será na sexta-feira. Sexta da semana que vem, ainda tens tempo. Sim. Muito bem. Tá bom, tá bom. Vamos para a próxima, então. Ah, outra coisa, sobre amanhã. Tu pode ser das 14 às 16 de Portugal? Sim, pode, Então pode. tá bom. Já coloquei teu nomezinho aqui das 14 às 16, as duas horas que irão faltar. Sim. Eu também vou colocar lá no site, porque é importante deixar registrado que teve as aulas lá. Daí vai estar lá lembrando também, tá bom? Hum. Tá bom. Tem alguma questão específica que tu queiras ver ou vamos fazer a três? Vamos fazer a 3. Então tá bom. Deixa eu pegar aqui. Tem três? Tem. Ah, considere uma chapa delgada. Ai, ai, isso é muito chato. E são integrais, né? Daí não é bem ação diferencial, já é aquele outro assunto lá do Sim, cálculo aqui 3. já é outro assunto. O meu problema é encontrar os intervalos do integral. Teu problema é colocar os intervalos, então. Sim, eu não sei, mas eu não consigo encontrar os intervalos. E depois, porque se depois encontram o intervalo, é só fazer os cálculos. Vai depender do que o problema está a pedir, né? Talvez seja isso. É que tem vezes, por exemplo, que ele pode pedir o centro de massa. Daí existe uma equação que envolve integrais lá. Não sei se tu já chegares a ver o centro de massa. Já vimos. É chato. Quando eu li aqui a chapa delgada, eu pensei, ele provavelmente vai pedir o centro de massa em algum momento. Mas por hora não, né? Ele está falando aqui, esboce a chapa num referencial cartesiano e recorrendo a integrais duplos e calcule a massa m. Tá bom. Bem, o que vai esboçar a geometria da chapa é os intervalos, como tu mesmo falou. Que está aqui, né? Certo. E aqui, né? Na verdade é tudo isso. Vamos dizer que aqui tá as delimitações em y, ou seja, da altura da chapa, e aqui da lateral da chapa, ok? Certo. Certo, então vamos fazer isso aos poucos. Hoje já mostrei para ti como é que é a equação do NAI, do NX, né?
Já te mostrei que é algo mais ou menos assim. Sim. Tá bom. O E é sempre assim, né? Ele tem esse comportamento exponencial, cresce rápido. Eu acho que Se eu posso fazer tivesse levantado ao menos X, seria o contrário, não? isso. Certo. Daí seria o contrário. Muito bem. O que eu quero esboçar para ti aqui é o seguinte: é que para toda exponencial, sempre cruza o eixo y no 1, tá bom? No y é igual a 1. Tá bem. Então, que é na x, mas se fosse, sei lá, 1 trilhão na x, também passaria no 1, quando o x fosse zero. Eu estou dizendo tudo isso porque vai ser importante na hora de integrar. E veja que a limitação é genérica, ou seja, termina num A genérico aqui. Então vamos colocar esse A aqui. E o que acontece, né, é que como tu está delimitada por zero e por A, tu queres essa massa que está aqui, né, abaixo da curva. O problema é que essa massa tem uma característica muito interessante, ela não é homogênea. Se tu pegar agora, sei lá, a mesa que tu está estudando, provavelmente ela é feita de um material homogêneo, em todas as partes tem a mesma quantidade de massa. Só que não é o caso aqui. Aqui, a massa vai ser maior quanto maior for os valores de x e de y. Então, vamos dizer assim, é só uma coisa que eu estou fazendo na minha cabeça, né? Mas vamos dizer, vai ter mais massa aqui do que aqui, sabe? Vai diminuindo, tem mais massa na ponta, entendeu? Sim. Mas é só o que eu percebi já da equação, tu não precisa saber isso. O importante é Tá. tu saber que tu está calculando a massa e ela não é homogênea. Então, significa que dentro da integral tu tens que colocar isso aqui, lá dentro da integral, para indicar que tu não está calculando só uma área, tu está calculando uma massa e essa massa ainda não é homogênea. Então, basicamente, eu acredito que tu já sabes que o que tu tens que fazer, né? A massa vai ser a integral dupla da função alfa dy dx. Certo? Certo. Agora, a única coisa que tu precisa é dos limitantes. Sim. Só que, olhando para o desenho que eu fiz, será que tu já não consegue definir quem são os limitantes? O primeiro pode ser do. O primeiro Primeiro, é de 0 a 1. tá, tu estás me dizendo que a limitação em x é de 0 a 1. Não, do X é 0 a A. Pois, eu tinha que ver isto. É de 0 a A e É, depois 0 a 1. isso, calma aí, vamos com calma. Eu gostei do que tu já me falasse sobre o x, então vamos colocar aqui do lado. O x é de 0 a A, perfeito. Então isso já deixa claro para ti quem vão ser os limitantes em x. Agora, para tu descobrir os limitantes em y, tu precisa de um pouco de imaginação, vamos dizer assim. Por quê? Porque tu tens que olhar para a tua figura e tu tens que perceber que ela, em altura, ela é sempre limitada pela função e na x, certo? Sim. A limitação superior, então, dela é sempre e na x. E a limitação inferior é sempre y igual a zero, porque ele nunca passa aqui do chão, não é mesmo? Certo. Percebeu? Então essas são as limitações de y. Agora sim. Então acho que tu percebeu que a parte de baixo é sempre limitada pelo zero e a parte de cima é sempre limitada por e na x. Agora, com isso escrito, explícito dessa forma, fica muito simples saberes o que tu tens que integrar, não é mesmo? Sim, sim. Então, será que tu consegues escrever? Faz o seguinte, escreve a integral aí para mim. Não esquece disso, eu não quero falar muito sobre isso, né? Mas não esqueça disso aqui. Quando tu escreveres a integral, me manda uma foto, tá bom? Tá bem. Então tá bom, não precisa resolver, eu quero só que tu me mandes a integral escrita, assim. Que rápido, vamos ver. Aí sim, agora tem que resolver isso aí, né? Vamos ver quem resolve mais rápido, eu ou tu?
Vamos lá, eu vou Pode ser. resolver e tu também, vamos lá. Quando a gente chegar na resposta, a gente fala stop. Lá no Brasil tem um jogo chamado Stop, que é mais ou menos... Bem. Ah, é? Conhece o jogo? Conheço, não sei se jogam na mesma forma, mas em São Tomé também temos. Ah, são com palavrinhas e daí... Sei lá, Sim, tu falas uma letra e daí tem que falar palavras com a letra, né? Um negócio assim, né? com bolas. Isso. Olha só. A integral não ficou tão simpática quanto eu esperava. Pensei que ela seria mais simpática. Quando tu terminares a primeira integral, a integral de y, tu me falas, tá? Tá bem. Tem um problemão aqui, que é o fato de chegar numa equação, numa integral, que não tem como resolver pela tabela. Não tem como resolver essa integral pela tabela. Então, tu tens que utilizar uma técnica especial de integração para poder resolver, chamada integração por partes. Não sei se tu conheces essa técnica de integração por partes. Conheço. Acho que nós integramos a mais fácil, derivamos a mais simples. Falar dessa forma é meio problemático. Tu tens que ter, assim, vamos dizer assim, o que eu chamo de visão a médio prazo. Tu tem que ver o que é melhor para ti chamar de U e de V, né? Porque Sim. às vezes o mais fácil não vai resolver o problema. É complicado isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tens que resolver isso que está aí no meu quadro. Não sei se tu chegou nisso aí. Eu mandei a foto, mas Deixa eu ver. Que eu não recebo notificação. Não, não tem esse x sobre 2 ali, tá? Porque o outro é zero, certo? o outro é o nosso é levantado a zero, ou não? Isso. É um. Não é e elevado a zero. É zero mesmo. O y é zero. Tu confundiu, né? Porque Sim, é zero. o y é o próprio zero, né? Pois, Isso. já Que é percebi. o chãozinho. Então não vai ter, né? Aquele termo vai ficar desse jeito só. Daí o resto tá certo, ok? Sim. Vai ficar assim. E isso tens que resolver por integração por
Substitui, por partes, desculpa. Então a ideia aqui é tu me dizeres o que tens que chamar de U e de V, né? Bem, o meu é muito mais fácil integrar. Não, o teu não pode ser diferente do meu. Tem que ser a mesma resposta. Ó, Então eu chamo o esse meu. aqui, sobrou para ti, é isso aqui, ó. Essa é a parte certa da tua conta. Sim, eu já corrigi, já corrigi. Ah, tá, ok. Então, isso tu sabes integrar? Sim, sei integrar, sim, sei. Oh, que legal. Então, quem que é o U? Me fala aí. O U é aquele que a gente deriva, né? Então, eu vou chamar de Sim, é U o do nosso X. x e o v é o nosso. E elevado a 2x, né? Sim, E não é V, é o dV, porque tu dv. tens que integrar, né? Sim, Daí o dx vem junto nessa integral. E quem é a integral, né? Pô, isso aqui é muito chato de tu ter que parar tua conta só para fazer uma integração simples, né? é Só o porque tem o 2 2 aqui. que é levantador. Ele fica embaixo. Quando tu tens uma coisa multiplicando a tua variável, na integral ela aparece embaixo dividindo. Isso é uma propriedade de integrais, Tá bem. tá bom? Eu não quero ter que fazer uma integral simples só por causa disso, entendeu? Mas é sempre assim. Por exemplo, se tu quisesse integrar o cosseno de 2x, quem que é a integral de cosseno de 2x? Pô, tu vai fazer toda aquela integral simples? Não. Tu sabe que é o seno de 2x, só que Sobre o 2. sobre 2, exatamente. A ideia é essa. Pra gente não perder tempo, né? Sim. E daí tens que lembrar que se tu tens a tua integralzinha observada dessa forma, então tudo tem que ter sido substituído, vai ser igual ao V menos a integral de V du, né? Então, depois que tu tens esse quadro de substituições, é só tu colocar ali, né? Colocar as pecinhas nos seus respectivos lugares. Então vai ficar x, v, menos a integral de v dx, né? Porque é o du é dx. Agora sim dá para resolver isso aí. Isso aqui é simplesmente a integral da tabela de integrais, né? E, bem, essa parte já está resolvida. Então, esse 2 sai para fora. A integral de e na 2x é de novo e na É o 2x sim. sobre 2. Né? Percebeu? Sim, percebo. A questão aqui é o seguinte. Nós não tínhamos uma integral indefinida. A nossa integral estava definida de 0 a a, né? Então, depois que tu resolve a integral, em tudo tu tens que aplicar o 0 a a, ok? Certo. Então, onde tem x, tu tens que colocar o a. O A. Portanto, aqui vai ter que tomar um cuidado. Normalmente, quando é zero, né, na posição inicial aqui, tu nem se preocupa, porque vai zerar tudo, mas não é o caso aqui. Primeiro vai ficar a, e na 2a, sobre 2, menos 1 quarto, e na 2a, agora, menos, o primeiro cara vai dar zero, porque tem o x aqui na frente, né, menos, e aqui vai ficar 1 meio, vezes quanto que é elevado a 2 vezes zero? É 1. Certo? Percebeu o que eu fiz aqui? Aqui é a parte do A e aqui é a parte do zero, aqui da nossa limitação, ok? Sim, percebi. Então tá bom. Então, acredito que tu tenhas percebido a e na 2a. Bem, é o que tá aqui, eu não vou me repetir. Só que a parte ali de dentro, menos com menos dá mais, um quarto positivo, então. Então essa é a massa. No caso, a massa vai depender do A. Quanto maior for o A, exponencialmente cresce a massa. Isso vai bem ao encontro do que eu havia dito no desenho, né? Que a parte mais maçuda é aqui. Porque é x vezes y. Então, quanto maior for os teus valores de x e y, mais massa.
ela gradativamente vai diminuindo, porque gradativamente vai diminuindo a massa, os valores de x, quero dizer, né? E daí é assim. Mas isso, claro, é só uma ideia minha muito doida aqui, mas é que é verdadeira. O que as cores aqui indicam cada vez mais massa, tá bom? Cada Tá vez mais bem. massa. Quanto mais para cima, mais massa. Muito bem. Vamos ver a pergunta B. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aqui? Não, eu por acaso consegui perceber os intervalos que eu sempre tinha dúvida. Isto Hum, com figura ajuda. E que depois bom. aplicamos a fórmula. É, sem figura fica complicado mesmo. Por isso Sim. que eu gosto de mostrar, porque senão fica muito abstrato, né? Uma coisa só matemática numérica não faz sentido. Com uma figura não tem nada que ajude mais que uma figura. Bem, olha só o que eu falei que ia ter, né? Ai, meu Deus, vai aparecer aquilo que eu tenho medo. Eu mesmo tenho medo do que eu vou te mostrar agora, que é o maldito centro de massa. Mas eu devo muito ao centro de massa, porque na faculdade tinha uma matéria que eu achei que eu estava passado e nem estudei para a última prova. Daí eu peguei exame. Daí eu nem estudei para o exame. Daí, Sim. daí eu ia reprovar numa matéria que eu achei que eu estava passado. Só que o que aconteceu? Eu sabia calcular o centro de massa. Era a única coisa que eu sabia daquela prova. E eu precisava Eu tirar, mesmo. precisava tirar 2 na prova para passar e tirei 2 por causa do centro de massa. Olha só que maravilha. E passa-se com 2? Que lá era muito estranho. As provas elas tinham um nível absurdo de dificuldade. Se tu passasse, se tu tivesse média 7, tu passava direto. Claro, 7 de 10, né? E Sim. daí, se tu não tivesse 7 de 10, tua média no exame tinha que ser 5, daí era a tua média mais a nota do exame dividido por 2. Daí o exame também era uma pedrada, muito difícil. Daí, graças a Deus, aí tirei o 2. Muito bem. Admita que A igual a 1 e calcule a coordenada x barrinha, que é a coordenada x do centro de massa. Tem em conta que a integral disso ali é aquilo. Então tens que ter a equaçãozinha do centro de massa, né? Não sei se tu te lembras da equaçãozinha do centro de massa, mas ela é o que eu vou roubar aqui do teu professor, tá bom? Claro. Isso aqui é o centro de massa, a posição do centro de massa. A posição do centro de massa em x, então, é dada por essa equação, que é, de certa forma, a integral que a gente acabou de calcular, né? Acabou de calcular, mas com esse x aqui dentro, multiplicando tudo, né? Então é a mesma coisa. Portanto, a gente pode buscar lá aquela integral que a gente tinha construído com todas aquelas limitações. Foi isso que a gente fez. Agora, além disso tudo, para encontrar a posição x do centro de massa, tu tens que colocar esse xzinho aqui dentro. Eu sempre esqueço desse xzinho, por isso que eu erro as questões de centro de massa. Então, olha só, vai ficar x vezes x ao quadrado, né? Como a nossa primeira integral é em y, esse x aqui nem vai influenciar em nada. Então, na prática, eu posso roubar de novo a resposta que a gente teve com o y. Nossa, eu escrevi tudo errado lá, né? Eu escrevi com A aqui, não era zero aqui. Viajei. Depois tem que apagar lá. Tudo bem? Então era isso que a gente tinha feito agora há pouco. Como esse x aqui não tem nada a ver com y, ele não influencia na primeira integral. Então ele fica aqui. X ao quadrado. Então vai ficar 1 meio de 0 a A, só que agora a gente tem um valor para A, né? A igual a 1. Sim, sim, é. A igual a 1 e x ao quadrado e no 2x dx. Olha só que coisa mais simpática. Bem, eu sei resolver isso aqui por... Eu sei resolver isso aqui? Não. Eu sei, mas é muito longo. Graças a Deus o professor falou isso aqui pra gente, ó. Se não fosse isso, tu ia ficar a tarde inteira fazendo essa conta. Ou tu ia. Não, tu ia ter que ficar a tarde inteira fazendo essa conta. É que eu acho que na minha tabela tem algo parecido com isso, mas eu acho que eu tô viajando. Bem, de toda forma, ele já deu a coisa integrada. Tá aí a integração da coisa. Então tu não vai precisar ficar fazendo a integração, né? Tá percebendo que é a mesma coisa? É Sim, exata a mesma sim. coisa? Pois é, então tens aí como me dizer então qual é a posição do centro de massa?
Posição, como assim? Ele quer saber qual é a posição do centro de massa desse problema aqui. E aqui tu já tens a integral feita, né? Vamos lembrar que essa integral que a gente tem aqui é justamente a posição x do centro de massa, né? Então, a hora que tu Sim, então agora resolve... nós vamos substituir Isso, exatamente. e fazer a integração de 0 a 1. Isso. E tu não precisa integrar, tá? Já está integrado. Sim, já está integrado. Só escreve ali a coisa e faz a É substituição. só, sim, substituição de 0 a 1. Isso, só isso. Vamos ver se tu consegues ali chegar certinho. Vamos torcer para todas as situações terem, né, a integral feita, mas eu duvido muito. Eu encontrei um oitavo. Oitavo? Sim. Mas acho que falta alguma coisa. Eu não sei, vamos ver ali, eu não fiz a conta. Não é para ser um oitavo, é um oitavo com E na frente, né? Vai ter umas coisas com E ali, né? Não sei se tu esqueceste do E. Estou a ver o E, mas eu não sei onde que eu falei. Bem, vamos lá. Um meio com um quarto já vai ficar um oitavo aqui. Já vi onde Ah, que eu percebeu? fiz. Aí sim, aí Isto sim. vai dar um oitavo, E levantado a 2 menos 1. Isso. Aí sim. Pronto, nem foi tão difícil, né? Com a integral feita ali, facilitou um pouco. Vamos ver a próxima. Ai, meu Deus, momento de inércia. Outra coisa que eu não gosto. Mas tudo bem, a gente vai roubar aqui a fórmula do momento de inércia. De novo, né? São coisas que, infelizmente, tem que decorar. Né? Qual é a equação do momento de inércia? E por aí vai, né? Aqui, olha só, para decorar. O momento de inércia vai ser a mesma equação ali que tu calculasse a massa, mas se tu queres o momento de inércia em x, tu tem que colocar y ao quadrado. Daí, se tu quisesse o momento de inércia em y, tu tens que calcular o x X ao ao quadrado. quadrado. É o contrário. Exatamente. Na física, tem uma parte da matéria que é só isso aí. Mas como tu não Momento, fez física, né, tu não te lembras. momento de inércia. É, Lembro-me porque... vagamente. A Ah, tu lembra? física, a física é muito complicada. Ah, é verdade. E ainda mais no
no no secundário, meu, daí tem que usar integrais É que para resolver os problemas. aquilo eu não percebo absolutamente nada. Ah, é? Mas tu tá bem na matéria, tudo que eu te pergunto, tu sabe. Pô, se fosse Mas tudo, olha, se todos os física, alunos fossem assim, tu acredita que eu tava agora há pouco dando aula para um menininho que não conseguiu somar 3 mais 1,5? Daí eu fiquei louco. Pensa, eu quase me joguei aqui do quarto andar, não é possível. é normal. Se calhar sabe, mas o nervosismo não deixa. É, eu acho que é mais pelo nervosismo mesmo. Eu falei, não, fica tranquilo, faz sozinho aí. Não, fica 5 minutos fazendo a conta, pra ele ficar bem tranquilo. Mesmo assim, ele não resolveu. Daí eu quase me joguei. Daí faltou pouco. Faltou muito pouco. Bem, vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu acredito que tu saibas resolver integral. Não estou vendo problemas para te resolveres integral, né? Eu sei É, resolver, eu só acho que me falta é prática. Se eu começar a estudar mais, se calhar não vou ter tanta dificuldade. percebi. Ó, essa 4 aqui, vamos para 4, que essa 3 aí tá muito simples. Resolver integral não tem nada demais. Tu decorares aqui parte de momento de inércia e você Ah, tenta então, decorar. basicamente é só ver. Para a linha C Só usar essa equação aqui. é só usarmos o YX, ok. Isso. O Y ao quadrado, só e É. fazer Vai continuar a a mesma coisa, integral. né? 0 a 1, 0 aí na x, xy, né? Daí resolver essa integral você já tá fera. O problema é que é meio longa, né? Então acho que não vale a pena a gente fazer ela, não. Vamos perder tempo numa coisa mais útil. Esse problema aqui, né? Considere o seguinte integral duplo inteirado com A. Nossa, integral duplo inteirado. Eu olho para isso e penso numa integração em coordenadas polares, né? Vamos ver aqui o que se listais a falar aqui. Represente a região. Represente a região de integração em coordenadas cartesianas e em coordenadas polares. Ah, tá de sacanagem comigo que ele quer que eu represente a região. Tá, vai ser um círculo. Tá, sei lá que desgraça vai ser isso. Mas ele quer que represente. Ah, eu sei representar, né? A questão é, representar ele quer que faças um desenho, né? A região de, mas é a região de integração. Então tá bem. Onde que está a região de integração? A região de integração está onde? Me diz, está aqui, é tudo isso aqui. Como é que tu verifica no que ele deu a região de integração? Tens como tu me falar isso? Bem, eu sei. Se eu olhar assim, eu vejo que do 0 ao A vai estar no meu X, né? Quando eu estiver a fazer o meu gráfico, quando eu estiver a representar. Ah, sim, 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 sim. Gostei, gostei. Então tu queres me dizer, em outras palavras, que basicamente a região de integração é quem está nos limitantes, né? Sim. Isso. Muito bem. Então, de novo, a gente pode fazer mais ou menos, o que a gente já tinha feito na outra, né? A gente pode dizer que o y está entre 0 e x. Lembra, tu tens que pensar nessas limitações aqui, não do jeito que elas estão exatamente, mas tipo um y igual a 0 e um y igual a x. Eu acho que fica mais simples entender o que ele quer dizer com aquele x ali, né? O isso é É igual a uma X. reta, É quando tinha concorda comigo? dito que ficava, que não descia, que ficava na linha de X, quando eu isso é igual a X, né? É, isso. No Eu já vou gráfico. te mostrar no gráfico, mas basicamente y igual a x é uma reta. Sim, certo. Isso. Então a nossa retinha y igual a x, a famosa função identidade, né? A gente trabalha com ela o tempo todo. Por que eu coloquei um x aqui? Eu tô maluco, que é y. E aqui, xa. Muito bem. Então, ó, de novo, vou fazer o gráfico. Isso aqui, muito mole. Né? Então, de novo, do 0 a 0, começa tudo do zero. E quem é a função y igual a x, que é o que nós temos aqui? É a função identidade, pô. 5 graus aqui, né? Então, se tu queres a integral dessa região, só tens que definir aqui como A. E pronto, né? Quem tu quer tá aqui. Percebeu? Certo, percebi. Tá bom, isso em cartesianas. Bem, claro que se tu estiveres mudando as coordenadas de integração, tu não muda o que tu está integrando. Tu está integrando o mesmo objeto. Só que ele vai ser representado de outra forma.
Como eu posso dizer isso, né? Pô, o teu professor representou de um jeito bizarríssimo, ó. Não gostei do que ele fez, pra falar a verdade. Porque ele fez um negócio esquisitão, né, velho? Porque quando a gente vê uma figura, o desenho é o mesmo, entendeu? O desenho é É o tudo mesmo. para Não, complicar a vida. isso, se tu muda a forma de integrar, tu continua integrando o mesmo objeto. Tu não tá integrando outro objeto porque tu mudou tua conta. Ah, não, tô fazendo aqui a integral para calcular a massa da minha mesa. Mas eu tô usando coordenadas polares, então vai mudar a massa da minha mesa. Não tem nada a ver isso aí. O desenho é o mesmo, então eu não gostei do que o teu professor fez, mas eu vou tentar interpretar o que ele fez, tá? Vamos ver lá. Tá bem. Não é o que eu faria definitivamente. Então vamos ver aqui. Eu faria outra coisa aqui, mas vamos lá. Bababá, bababá. Coordenadas polares, as fronteiras serão. Nossa, mas também. Deixa eu deixar assim. As fronteiras serão θ igual a zero, semeios positivos do xx, e θ igual a π quartos. Tudo bem, isso aí de fato é verdade. Mas eu não percebi como é que ele chegou a essa conclusão. Tudo bem. Isso eu posso chegar para ti. É que eu não gostei da representação dele, porque ele fez um eixo. Podemos esquecer da representação dele e fazermos a nossa. É, porque ele usou ρ e θ, né? Desse jeito. Normalmente as coordenadas polares, se tu entrar no Desmos, por exemplo, são círculos assim. Os Desmos é tipo um site que faz conta. Ele faz coordenadas polares diferente do teu professor. Mas tudo bem. Agora, de certa forma, ele quer que tu escrevas. Isso ele realmente fez ali. Ele quer que, de certa forma, tu escrevas essa integral em coordenadas polares, tá bom? Certo. E tu sabes escrever, tu sabes converter de cartesianas para polares? Eu não me lembro muito bem, mas eu sei. Não, só estou a confundir com parametrização. Se calhar se começar a fazer, posso me lembrar de alguma coisa. Tá bom. Vamos ver. O que acontece é o seguinte: quando a gente está falando de coordenadas polares, a gente se baseia no triângulo retângulo, na trigonometria e tudo mais, seno, cosseno e tangente, e por aí vai. Né? Continua sendo, vamos pensar assim, continua sendo o eixo y e o eixo x aqui a base de tudo. Mas o que acontece é que vai ser melhor para algumas situações, quando tu estiveres falando de figuras redondas, principalmente, tu pensares num R e num θ, ok? Vai indicar, tu vai encontrar esse mesmo ponto aqui, que a gente poderia encontrar com a coordenada x0 aqui, e com a coordenada y0, tu vai encontrar com valores de r e θ, entendeu? A ideia é essa. Só isso. Tem vezes que é melhor. Por exemplo, trabalhar com uma circunferência usando coordenadas polares é melhor do que cartesianas, porque equação fica essa porcaria aqui, certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer aquela mesma trigonometria lá do secundário, do primário, né? Onde tu tens que vamos pensar assim, o valor do y aqui não é o cateto oposto? Sim, sim. Isso. O valor do y é o cateto oposto. Então, tu podes perceber aqui, né, que cateto oposto tem a ver com seno. Então, y igual a r seno θ. Te lembras disso? Lembro-me. Lembra? Já tá puxando da memória, né? E o x vai ser o r E o X é cosseno o θ. cosseno teta. Porque o cateto é adjacente, exatamente. Certo. Então, onde tem x e y, tu pode fazer essas substituições. E, mais especial que isso, pela regra fundamental da trigonometria, né? Tu sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado, certo? Sim, sei. Isto é da circunferência, né? Oh, meu Deus, caiu alguma coisa aqui. Opa, Sim. caramba. Sim, sim, é da circunferência, exatamente. É a propriedade fundamental da trigonometria. Lá onde, tipo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a É 1. igual a Lembra 1. disso? Isso, exatamente. Então é isso, né? Elevas isso aqui ao quadrado. Vai ficar r quadrado seno ao quadrado. Aqui vai ficar r quadrado cosseno ao quadrado. Se tu isolares o r ao quadrado, vai ficar r quadrado que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Certo? É Certo. isso. Sim. Então, por isso que tu pode dizer isso aqui. Agora facilitou bastante. Com essas três
belezuras aqui, a coisa sai mais fácil. Então, já dá para dar uma simplifications aqui. Ah, tem outro detalhe também, né? Os diferenciais aqui. Tu tens que decorar, porque explicar de onde vem é muito, muito demorado e chato. O diferencial tu vai trocar por R, dr, dθ, tá? Percebeu? DR, É não percebi dr, muito bem. dθ. É o meu Y que eu troco por. Não, É o meu é que tu DY. troca tudo. Tu troca o dy dx por r, dr, dθ. Tu não pode pensar separadamente. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Já Isso, percebi. isso. Isso é importante, tá? Mas, assim, de modo geral, no eixo polar, né, que é o que a gente está trabalhando agora, o R depende de θ. Normalmente o R depende de θ. Então tu escreve as tuas equações como um R dependendo de θ às vezes. Não vai ser o caso aqui, por exemplo. Né, ó. Muito bem. Vamos voltar para o nosso problema, né? Veja que o nosso problema continua sendo essa mesma região. Nada. A gente está integrando aí no mesmo bicho, ele só vai ser representado de outra forma. Muito bem. O problema é que a gente até que tem bem as definições aqui, né? Por quê? Porque começa do zero aqui. As coisas começam do zero, né? A nossa região aqui está começando do zero. O que acontece é que quando tu estás fazendo uma integral polar, tu pensa um pouco diferente. Lembra quando eu defini aqui para ti? A gente pensou, em cima e embaixo, esquerda, direita, certo? Sim. Pois é, porque a gente está falando de cartesiano. Cartesiano é assim, cima, embaixo, direita, esquerda, para dentro, para fora, coisas assim bem cartesianas, né? Só que agora quando tu tá falando de polares, é diferente. Polares tu faz o seguinte, para tu pensar no R, tu cria um raio aqui, ó. Esse é o raio. Vamos dizer assim, essa aqui é a régua que vai te dar qual é o raio. Então, nós queremos varrer a área com esse elemento aqui que simboliza o nosso raio. Então, eu acho que tu concordas comigo que a nossa área começa aqui do zero, né? Sim, começa a O ser. desenho tá meio tosco, mas começaria aqui do zero. Muito bem. E vou varrendo a área, vou varrendo, chegou aqui. De novo aqui, de novo aqui, de novo aqui. Ou seja, sempre começa no zero e bate nessa reta vertical aqui, certo? Sim. Muito bem. Então tu pode dizer que o teu raio em toda a região começa no zero e bate nessa reta. Então, No A, na é reta. no A. No A, exatamente. O problema é como é que eu vou representar esse A em R, né? Essa é a grande questão aqui. Então, por hora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o R vai do zero até o A, mas com aspas. Porque eu preciso representar esse A em polares. Em polar, sabe? Eu sei que esse A é o quê? É x igual a A, certo? Certo. Essa reta aqui não é a reta x igual a A? Sim, é a reta x igual. Pois é. É a reta x igual a A. Mas o x não era R cosseno θ? Era nas coordenadas Polares é R cosseno θ. polares. Então, muito bem, essa equação ela também tem uma conversão em polares. Tu só precisa trocar o x pelo que ele é, que é o Basicamente, R. sim. Entendeu? Então, eu vou substituir o A. Vai isolar o R, né? Porque tu queres qual é a função de R que representa esse A aqui. Então, vai ficar que o teu R é A sobre cosseno θ. Percebeu? Essa reta aqui em Eu polares. percebi. Que Se maravilha. isolarmos o nosso R, o nosso cosseno vai ter que ir a dividir. Exato. Muito bem. Pronto. R. Em polares, essa retinha aí é A cosseno θ. Perfeito. Por isso que aparece até lá na coisa do teu professor, mas ele não mostra direito de onde ele achou, né? Sim, eu só faz as Só falou. coisas. Eita. Muito bem, muito bem. Vamos continuando então, senhorita. Vamos continuando. Então, beleza, já temos aqui a nossa primeira limitação. Então, vamos escrever aqui que no lugar do A vai entrar este carinha aqui. Muito bem. Legal, o R está dependendo de θ, até aí tudo bem. Porque às vezes a gente tem nas nossas integrais um Y dependendo de X. Como foi no problema anterior lá que ia do zero até o E na X, né? Normal, super normal. Nada fora do comum que nós temos aqui.
Agora é outra coisa. Agora é outra coisa. Vamos de novo pensar no nosso varredor de área aqui, o R. Note que essa reta que eu estou desenhando aqui, ela tem inclinação zero, certo? Certo. Ela está zero, porque ela está aqui deitada. Agora o ângulo está crescendo. 1, 2, 3, 4, 5, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Acabou aqui. Né? A nossa área também varre um ângulo. Vai do zero até a reta X. Concorda comigo? Concordo. O ângulo está aqui. A parte do ângulo, a parte que tem que entrar teta ali na integral, é dada por essa varredura angular que eu fiz aqui, que também vai da parte horizontal até a reta X. Né? Agora a gente pensa na X como a nossa parada do ângulo. Eu vou pintar de outra cor aqui, você não vai ficar confuso. Ok? Eu tive que varrer teta para pegar toda a área. Eu acho que tu acredita em mim. Acredito. Então tá bom. Agora, como é que eu vou encontrar o valor desse teta? Bem, vamos perceber que está basicamente definido pelo y igual a x, né? Sim. Então, olha só a magia. Olha a magia. O y é igual a x. Y igual a x. Quem que é y? R Seno de teta. e o x é r cosseno teta. Cosseno de. Bem, antes de continuar a conta, a função y igual a x é a reta bissetriz, né? Aquela que corta no meio, né? É igual, aqui, valor de x igual de y. Ela corta no meio. Então, tu não concorda comigo que tem que ser metade do ângulo total aqui do eixo? Metade. Sim, sim. É, tem que ser 45 graus, então, porque aqui é 90 e aqui tá passando no meio, então é No meio, 45. 45, sim. Isso. Agora vamos voltar para o que está acontecendo aqui. Corta o R, porque é igual dos dois lados. Então tem que seno de teta é igual a cosseno de teta. Agora me diz aí, para qual ângulo o seno é igual ao cosseno? É um ângulo Os notável, tá? Y igual. Pensa lá nos ângulos notáveis. Qual é o ângulo, então? Não estou a ver. Mas. Tá lembrando da tabela dos ângulos notáveis? Então eu vou te mostrar uma coisa aqui. Tem que decorar isso para ontem, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Ah, o seno de 60 graus. Não. 1, 2, 3, 3, 2, Ah, 1. Todo mundo é sobre o de 2. 60 graus. Raiz em Não é o cada um. De 60. novo. Não, não é. Tem um que o valor é o 2, mesmo. 3, 2, 1. Todo Ó, o mundo sobre 45 ali. 2. Raiz em cada um. É o A tangente 45. agora, galera, é um Exato. pouquinho diferente, mas vem comigo, é só Então, ó, fazer essa assim, olha tabela aí só. não tem jeito. Você tem que Raiz de decorar. 3 vem sobre 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem É uma sobre boa 3. técnica. Raiz de 3. Essa aí Raiz de gruda. 3 vem sobre 3. Lá no Brasil, o Raiz. pessoal adora um funkzinho. Eu E, também poxa. gosto de funk por causa dos É? brasileiros. O pessoal gosta fora do Brasil também. Lá é uma loucura. Bem, mas o legal, vamos dizer assim, entre aspas, do funk, é que ele gruda muito bem no cérebro, né? Já que ele é Sim, sim. só um batuque muito simples, assim, ele grava muito, que nem propaganda da TV, assim, que eles fazem para gravar bem. Então o negócio é o seguinte, né? De fato, o que acontece é que aquela reta lá é o ângulo de 45 graus, que em números radianos, né? Π sobre 4. Então, é isso. Agora, o que a gente tira de conclusão disso é o seguinte: uma reta em coordenadas polares é o valor de um ângulo. Então, essa reta y igual a x, em coordenadas polares, é θ igual a 45. Ok? Certo. Sim. Isso. Muito bem. Agora, então, encontramos aqui a limitação do ângulo. Vamos colocar em radianos mesmo. Muito bem. Pronto, agora com essas duas definições a gente já pode construir a nossa integral, né? Nós temos esta aqui e esta aqui. As limitações já estão postas. Então, vamos lá, vamos colocar as limitações. A primeira é sempre em θ e a segunda é em r. Era a cosseno do ângulo, né? A sobre cosseno θ.
E dentro da integral era isto. Olha só, vamos voltar ao que era, né? Aqui. E aí, o que eu faço para substituir essa parte de dentro? Eu não posso deixar x e y ali, né? Mas tá x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Sim, tá x e y ao quadrado. Lembra que a gente conversou sobre isso? Sobre sim igual a r ao quadrado. Igual a r ao quadrado. Show! Então olha só como facilitou bastante, né? De uma raiz feiosa ali ficou raiz de r ao quadrado. Bem mais simples. Dá até para simplificar depois de r quadrado com a raiz. E como eu falei para você, o dy dx também tem que fazer a substituição. dy dx é r, dr, dθ. E teta. Isso. Agora, bem, agora já tá praticamente feito, né? Só precisa resolver a integral. Porque vai ficar a mesma coisa aqui. Deixa eu copiar. A gente tira aqui, coloca um r quadrado, né? Porque vai sair r normal aqui da raiz, concorda comigo? Sim, Então, porque. e raiz de r quadrado é próprio r, né? Sim, é. E com r da frente fica r quadrado. Agora tem que integrar. Daí, saberias integrar isso aqui? Sim, saberia. Acho que não é necessário nós. Não tem nada demais aqui, né? Só integrar o Sim, é r só quadrado. integrar, é só fazer a substituição. Isso que vai ficar o r ao cubo sobre 3, substitui o a cosseno de θ, né? No lugar do r. Depois tem que integrar o... Daí que não vai ser tão legal assim. Então eu vou fazer a parte fácil, tu vai fazer a difícil. Ó, a integral vai ficar mais ou menos assim, olha só. Vai ficar 0 π quartos. Esse 3 vai sair para fora, já vou colocar ele aqui. E agora... Bem, até dá para fazer o seguinte, vou fazer mais esteticamente aqui. Vou aumentar mais ainda. As contas estão muito grandes, né? Tá doido. Vai ficar a ao cubo sobre 3 integral 0 π quartos do 1 sobre cosseno ao cubo de θ de θ, tá bom? Essa integral aqui eu já olhei e já vi que dá essa resposta. Essa primeira integral aqui, certo? Que a gente resolve fora, né? Então já vi que vai ficar... Opa, não é ao quadrado ali, é ao cubo. Tá bom? Então agora tem que resolver isso aqui. Tem que resolver isso aqui. Ok. E é um problemão, né? O cosseno tá na parte de baixo. É um problemão. Bem. Tu conhece o Wolfram? Não. O Wolfram é o melhor site do mundo. Porque ele resolve todas as integrais que tu precisas. Então, olha só, tu pode vir aqui e escrever a tua integral, por exemplo, né? O que a gente tinha que resolver mesmo? Era a integral que ia de... É do E que é o que, mostra né? os passos todos. Se tu pagar, ele mostra. Ei, é como Simbolab, tem que pagar para mostrar tudo. Isso, tem que pagar. Eu particularmente acho ele um pouquinho melhor que o Symbolab, mais fortinho. Daí aqui vai ficar um sobre... porque ele é baseado numa linguagem muito mais poderosa de programação. O pessoal usa na pesquisa científica. Bem, eu vou colocar X porque ele funciona melhor com X, mas tu sabe que é o θ, né? Assim. Eu só escrevi as coisas aqui. O Symbolab é bom também, eu gosto bastante do Symbolab. Mas eu quis usar o Wolfram para te apresentar. Olha só, ele fez aqui, né? Ele disse que é essa monstruosidade aqui. Se a gente for no step by step, eu quero mostrar o step by step porque é um negócio muito longo, tá? Tá. Porque é a integral, se eu me lembro bem, a secante, né, é a integral parcial duas vezes. É isso mesmo, puta merda. Se bem que ele tá usando uma fórmula, né, a reduction fórmula do secante. O problema é que ninguém lembra disso, né? Sim, ninguém lembra do Ninguém vai lembrar qual que secante. é a integral da secante na M com todos esses detalhes aqui. Mas de onde sai isso? Sempre que tu vê uma solução como essa na internet, pode ter certeza que saiu de 2 ou 3 integrações por partes em sequência, tá?
É isso que acontece. Claro que não vale a pena ficar vendo tudo isso, mas é assim que resolve, tá? Beleza? Ah, mas é resolver uma integral. Acho que tu tá bem de resolver integral, por isso que eu acho que não vale a pena a gente perder tempo com isso. Mas se tu quiser, eu faço integral aqui do começo ao fim, só que vai ser meio chato, tá? Mas isso vai ocupar muito tempo. Vai. Então, é melhor avançarmos. Então tá bom. Vamos ver as 5 aqui. Recomendaria que tu tentasse fazer eventualmente para até treinar as Sim, integrais, né? Já te sim, dei a dica, tu vai ter que fazer 2 vezes a a primeira integração por integração por partes. parte, está bem. Isso. Vou tentar. Não, tu vai conseguir, com certeza. Deixa eu colocar aqui. Eles dá uma lida nesse enunciado aí. Eu preciso ir na casa de banho também. Só um segundo. Está bem.
Voltei, desculpa a demora. Ah, meu, eu tinha colocado a questão na tela e não compartilhei contigo. Era só para dizer que não precisava fazermos a integral desse tamanho, porque ali já damos. Dá 5? Não, a 4C ou B, acho eu. Aqui nós estávamos a resolver. É sim, é que eu tinha colocado já a questão 5 aqui na tela e não tinha compartilhado a tela Ah. contigo. Do que se trata? Considere uma esfera de raio R, calcule o volume V. Tá. Bem, tu tem que saber qual é a equação, notas de física. qual é o volume de uma esfera, né? Não tens por não. Ela está a dizer que tu tinhas dito não sei o quê das datas. E aí, tu sabe qual é o volume de uma esfera? Não falei nada para o Velocity. Oi? Desculpa. Eu não Sabes falei qual que é o volume de uma esfera? de uma esfera. Assim, não. Mas tem que ficar para a semana toda. É uma fórmula que a gente aprende lá no secundário, né? 4/3 de πr ao cubo. Então, qual aí? 4/3. Lembras dessa fórmula? Sim. Pois é. Então é isso aí. A ideia é essa, tu tens que utilizar isso a teu favor, né? Porque a hora que tu resolver a integral, tu vai ter que ter isso como resposta. A resposta... Tô passando meio mal, desculpa. O que eu queria dizer é o seguinte. O que tu vai precisar é simplesmente chegar nessa resposta que tu já conhece desde o secundário. Tu tem que resolver uma integral que tu já sabe qual é a resposta. 4/3 de πr ao cubo, só isso. Acontece que tu estás trabalhando numa esfera. Então, utilizar coordenadas cartesianas para resolver é muito ruim. Não vale a pena. Certo? Tu tens que utilizar as coordenadas esféricas. Nas coordenadas esféricas, né? Bem, só para te apresentar elas, a conversão que surge é essa aqui. R, cosseno θ, seno φ, R, seno θ, seno φ, eu chamei 2 de θ, e ZR, cosseno φ. Daí tu pode perceber, professor, como é que você sabe de cor uma coisa dessa, tão difícil? Olha só, isso aqui não é exatamente igual às coordenadas polares que a gente acabou de trabalhar? Sim, Então, assim, tu decora facinho. Quando eu estava na faculdade, eu também não decorei porque eu não tinha percebido isso, mas uma vez percebido isso, escreve as coordenadas polares, coloca seno φ do lado, e na nova coisa aqui é com cosseno φ. Percebeu? Sim, percebi. De toda forma, falei tudo isso, de fato, isso tem a ver com as coordenadas esféricas, mas tu não vai usar isso aqui para resolver nada nesse problema, tá? O que tu tem que usar para resolver nesse problema aqui é o conhecimento do que é uma esfera. Eu acho que tu sabe o que é uma esfera. Né? Uma esfera é uma São bolinha. em 3 dimensões e Exato. uma bola. Bola, exatamente. Ó, sabes tudo já de uma esfera, isso aí. Então o negócio é 3D. Olha só, ficou até bonitinha a minha. Então, além de saber isso, né, tu tens que saber o que significa cada um dos elementos nas coordenadas esféricas. O meu desenho vai ficar uma droga se eu ficar fazendo, mas se eu buscar no Wikipedia, tem um desenho muito bonito. Eu poderia pegar num livro aqui também, mas eu acho que seria perda de tempo. Então deixa eu pegar aqui o desenho no Wikipedia. Aqui, é esse desenho que eu queria. Se liga. Se liga nesse belo desenho. Ó, pode parecer um negócio um pouco complexo a uma primeira vista, mas não é, não é. Porque o que está passando aqui, olha só. Aqui nós também temos aquela régua R que varre o volume, né? Que nem eu estava varrendo a área na outra questão, aqui temos a régua R que varre o volume do que tu estás a trabalhar. Muito bem. Mas nós temos dois ângulos, diferente das coordenadas polares, que nós temos um só. O θ, né? Tanto para mim quanto para o teu professor, é o ângulo aqui de baixo. Ok? Então aqui tu pode ver que ele varreu θ. Ele está querendo pegar esse ponto M aqui. Como é que ele vai pegar em coordenadas polares esse ponto M? Primeiro, tem uma distância R até o ponto. Esse é o raio. O ângulo, ele sai do zero e vem até o ângulo θ. E ele ainda tem que subir um ângulo. A gente chama isso aqui de ângulo azimutal.
ele tem que subir esse ângulo azimutal, ou melhor, pode pensar descendo daqui, né? Φ. Então tá aí, ó. R é a distância, θ é o ângulo, Φ, θ é o ângulo no plano, Φ é o ângulo aqui em cima, tá bom? Percebeu? Mais ou menos. Vamos de novo. A gente tem 3 novas variáveis aqui, que é o R, o θ e o Φ. Que nem lá em Polaris a gente tinha o R e o θ, aqui nós temos mais uma, porque a gente está em 3 dimensões, certo? São essas 3 aqui. Tá bem. Então, para descrever um ponto em 3 dimensões, aqui em coordenadas esféricas, tu vai precisar de uma definição de raio, definição de um ângulo no chão aqui, e uma definição no ângulo no ar. Então, é só uma nova forma de tu estar definindo a posição do teu ponto, utilizando essas 3 coordenadas, ok? Muito bem. É assim que se faz. Agora, como é que a gente vai aplicar isso para a nossa esfera? Vamos pensar na prática, né? Vai que fica mais claro. Essa esfera, ela está centrada na origem. Vamos dizer assim, ela está centrada na origem. Então, ela tem uma parte lá para trás, não é mesmo? Que está lá atrás, no outro lado do eixo. Concorda comigo? Sim, concordo. Então tá bom. Então percebeu que ela está, vamos dizer assim, ela existe nos 4 como é que a gente chama isso? Nós Quadrantes. conseguimos ver, nós conseguimos ver se estivermos de cima, né, no eixo dos Y. Perfeito. Nossa, não tem nem Do como Z, explicar nesse melhor do que tu acabou de falar. Exatamente. Então aqui é o Z, aqui é o Y e aqui é o... pode ser aqui o Y, dane-se. Aqui é o X. Certo. E o que importa é que se tu vê de cima, tu vai perceber justamente que ela é uma espécie de circunferência, né? No plano Sim. XY. Isso, muito bem. Então, eu acho que tu concorda comigo que se nós pegarmos aqui o raio e passearmos por toda a circunferência, eu giro de 0 a 2π. A 2π, sim, Isso. concordo. Então, por isso que claramente aqui a gente já repara que o θ, que é o ângulo do chão, ele é de 0 a 2π. Muito bem. O raio, né? Olha só, o raio é o mais fácil de todos. Por quê? Porque ele vem do zero e sempre bate na esfera. Acho que eu não percebi muito bem porque que é o θ. É porque ele está... Porque a gente define o θ como o ângulo do chão, entendeu? Tá bem, tá bem. Só isso. É uma definição. Tem professor que chama de φ o ângulo do chão, mas eu e o Wikipedia e o teu professor chamam de θ. Tá bem. Isso. E outra, né? Perceba que o raio, né? Que é o cara que encontra a esfera aqui, sempre vai do zero até a esfera, do zero até a esfera, para qualquer posição, do zero até a esfera, do zero até a esfera, do zero até a esfera. Então, eu não tenho outra forma de definir como é que o raio se dá do que sendo de zero até a esfera. Mas quem é a esfera, né? Como que eu vou representar a equação da esfera em coordenadas esféricas? Bem, deve ser uma coisa muito simples, já que a Vai ver gente... revista, Reis, vai ver revista. Oi? Não, é só porque vão passar isto. Não percebi. Eu estou lá na escola e não sei se o comandante precisava disto. Tá, mas Não, tu tá a entender até agora, né? Sim, Então estou tá sim. bom. Então tu percebeu que o ângulo vai de 0 a 2π, o raio vai... Bem, o raio, né, o que comanda aqui o Sim, volume. vai do zero à esfera. Do zero à esfera, e a esfera, em especial, é simplesmente R igual a um número. Esse é o ponto. Então, se tu queres uma esfera de raio 1, R igual a 1. Se tu queres uma esfera de raio 2, R igual a 2, e assim vai, entendeu? Certo. Então, por isso que eu disse de 0 a Rzão, porque eu não sei qual é o raio da minha esfera. Qual é esse? Então, eu coloquei um raio genérico Rzão. E o φ, né? Esse é o ponto. Aqui é o ponto talvez mais complexo de entender. Bem, como eu te expliquei, o φ é o ângulo azimutal, é o ângulo que pega no ar aqui, vamos dizer assim. Só que, pensa comigo, se tu... Imagina que isso aqui
uma espécie de, sei lá, tipo uma cartolina, um ventilador, alguma coisa assim. É difícil imaginar, por isso que eu falei que ia ser complicado. Sim. Mas, ó, se tu pegar o teu ângulo e girar só ele até aqui, né? Então tu vai ter mais ou menos isso, vamos dizer assim, ó. E agora tu girar 2π no chão, tu vai ter uma meia circunferência, concorda comigo? É porque tu vai ter, sei lá, o Acho que negócio eu não percebi assim. muito bem. É complicado. Mas, ó, que difícil ver isso como uma circunferência, mas pensa isso aqui como uma circunferência, tá bom? Ó, pedaço de Tá bem. uma semicircunferência, Sim. beleza? Então tu tá pegando, tá muito feia a minha circunferência, mas se tu girar o teu ângulo φ só até metade, girar ele só até a metade, tu tá fazendo só metade de uma esfera. Se tu girar ele do Z daqui de cima até o Z aqui de baixo, e daí tu gira, imagina, numa revolução, tu acaba criando tua esfera inteira. Sim, se eu fizer isto completo, né? Isso, Certo. exatamente. Pega uma meia-lua ali, sabe? Tipo do videogame, assim, uma meia-lua e gira ela, e daí vai fazer uma esfera. É que é difícil fazer isso no desenho, cara. Eu não tenho capacidade artística pra isso. Mas a questão é, se tu quer pegar a esfera, tu tem que girar daqui de cima até lá embaixo. É isso. Daqui até aqui. O teu ângulo φ, então, vai de 0 até π. Daí tu pode estar se perguntando, tá, professor, mas Eu acho que eu percebi mais ou menos. então, daí tu pode estar pensando, né? A dúvida pode ter surgido, tá, professor, mas como de 0 até π? Aqui não foi de 0 a 2π, porque tu girou tudo? Tudo bem. Só que se tu girar de 0 a 2π aqui, o que vai acontecer? Quando tu girar de 0 a 2π no chão, tu vai fazer duas esferas. Tu não pode ter duas esferas, tu tem que ter uma esfera só quando tu terminar o giro do 2π no chão. Então é isso que vai acontecer se tu tiver uma meia-lua aqui, ó. Agora pega isso como se fosse um ventilador e gira 2π aqui. Vai formar uma esfera. Bem, é isso. De modo geral, o que tu tens que fazer para pegar a esfera toda é fazer o teu φ ir de 0 a π. Não de 0 a 2π, de 0 a π. Só uma pergunta. Geralmente nestas condições de coordenadas cartesianas funciona sempre assim ou varia? Sempre assim. E de modo geral, o φ só está definido de 0 a π. Tu não pode ter um φ maior que π, entendeu? Tá bem. De modo geral, né, a esfera, ela é o maior objeto que você pode ter em coordenadas cartesianas, porque eu estou pegando todos os tetas possíveis, todos os r's possíveis e todos os φ's possíveis. Então por isso que o nome é coordenada esférica, né? Achei. Para pegar tudo. Então, bem, como é que faz uma integral em esféricas agora? Tu tens uma integral tripla, que vai final do θ inicial ao θ final, do φ inicial ao φ final e do R inicial ao R final, R seno de φ dr de φ dθ. Tá? Tá bem. Bem, essa é a integral tripla. É isso é uma integral tripla. Em coordenadas esféricas. Agora tem que colocar os limitantes, né? Que foi tudo aquilo que eu mostrei agora há pouco. Então no θ vai de 0 a 2π, né? Mas nós temos o nosso R, acho eu, que é da esfera, que nós não sabíamos qual era. Não precisa, né? Ele está querendo a equação, então tu tem que deixar genérico mesmo. Tá bem. O φ é o do meio, então é de 0 a π. E o R de 0 a R. Então sempre começa integrando, bem, de modo geral, né? Não vou dizer sempre. Pode ser que um caso teu professor não inverta. Mas normalmente começa do R, depois o φ, depois o θ. E tu tem que decorar o seguinte. O seno é em φ. Tem que cuidar que tem professor que troca, entendeu? Mas o ângulo do seno que vem aqui dentro, isso aqui faz parte do jacobiano. Jacobiano é os diferenciais, tá? Os diferenciais da tua
teu sistema de coordenadas. Então, o jacobiano do sistema de coordenadas esféricos é R seno φ. Pera, é R quadrado seno φ. Poxa, quase errei. Tá bom? Então é R quadrado seno φ. Tá Da bem. mesma forma que lá nas polares não era R dr dθ? Sim, sim. E é R quadrado seno φ dr dφ dθ. Agora, o negócio é o seguinte. Tem que integrar isso aí, né? Só que é meio chato integrar a parte do seno ali. Bem, chato porque é chato mesmo, não é difícil, é chato. Então eu vou te dar uma dica. Se liga na dica. Toda vez que tu tiveres a trabalhar, né, poxa, peguei tudo invertido aqui. Toda vez que tu tiveres a trabalhar com uma integral esférica que as coordenadas dos ângulos é total, né, ou seja, vai de 0 a 2π, de 0 a π, é o máximo que pode, como eu já te expliquei, Sim. toda a parte angular é igual a 4π. Então tu nem precisa se preocupar com a parte do ângulo, tá? Ah, Tá claro, bem. também se não tiveres nenhuma função de densidade aqui dentro, né? Alguma coisa que dependa do ângulo. Então, de novo, eu vou escrever para ficar claro para ti. Olha só. Toda vez que tiveres uma integral onde a parte angular é total, ou seja, 0 a π, 0 e 0 a 2π, e dentro da integral não tiveres nada que dependa do ângulo, além, claro, do jacobiano, que é aquele cara ali que está sempre ali, aquele seno do ângulo, do seno do φ, né? Sim. Podes ter certeza que a parte da integral do ângulo é igual a 4π. Então, olha só, uma integral que era tripla virou uma integral única agora, que o 4π fica Certo. aqui fora. A seguir, ou seja, só tira o O e coloca o zero, por favor. Que aquilo é O a π. É isso. E daí vai sobrar quem aqui dentro? R quadrado dr. Ok? Sempre, Certo. independente de tu estar trabalhando com uma esfera ou não. É que tem vezes que tu trabalha, por exemplo, com cone. Em integrais esféricas, tu usa para resolver cones, que são objetos que funcionam muito bem em integrais esféricas. E então, tu tem que saber que se tu estiveres trabalhando com uma situação onde não envolve o ângulo para nada, tu vai poder ignorar toda a parte da integral do ângulo. Isso aqui ajuda demais, porque, pô, isso aqui é fácil de integrar, né? Ficar 4π r ao cubo sobre 3, certo? Certo. Melhor dizendo, né? Agora se tu aplicares de 0 a rzão, vai ficar 4π rzão ao cubo sobre 3. Isso aqui não te lembra nada, não? Lembra a esférica, a coordenada esférica? O volume de uma esfera, O exatamente. volume da Isso, esfera. exatamente. Então a gente acabou de encontrar a equação do volume de uma esfera utilizando integrais triplas. Era isso que ele queria que tu fizesse. Beleza? Tá bem. Sim, Olha sim. só que coisa mais interessante, né? Exato. Bem, eu te dei várias dicas aqui para o trabalho ser mais simples, tá bom? Infelizmente o teu professor ali ele só escreve as respostas e pronto. Mas eu te dei algumas dicas que eu acho que são muito válidas. Por exemplo, me ajudava muito na época da graduação reduzir 2/3 do trabalho aqui. E essa interpretação do ângulo, ela é importante, né? Se tu entender que os limitantes sempre se dão, vamos dizer assim, em todos os quadrantes em que tua figura está exposta, né, fica mais claro também. Poxa, essa esfera existe nos 4 quadrantes. Então o ângulo aqui é de 0 a 2π. E assim vai, sabe? São pequenos detalhes que fazem tu entender melhor o conteúdo. Mas para tu ter segurança mesmo, tens que fazer as questões, tá bom? Sim, sim. Tento fazer. Ah, Diga. supostamente tínhamos de resolver o segundo teste, mas acha melhor deixarmos para amanhã a metade, a 2 Eu horas acho da que manhã. é mais válido que tu tentes fazer o segundo teste antes de a gente ter uma aula com ele, tá? Tá bem. Porque, assim, se eu simplesmente for fazendo as contas, né, fica meio vídeo do YouTube, ninguém aprende assim. Exato. A gente aprende quando a gente tentou fazer e não conseguiu. Daí na aula tu vai falar, poxa, nessa parte aqui eu tinha parado, professor. É assim que faz, então. E é assim vai, sabe? Tá bem, tá bem. Ah, então, amanhã supostamente íamos ter 2 horas. A gente pode ter um pouco mais, tu que sabe.
Sim, porque ainda falta alguns minutos para dar 7. Deixamos para amanhã então. Tá, mas venha com as questões Sim, tentadas resolvidas, tá? sabe? Beleza, então amanhã a gente começa às, que hora mesmo? Era às 14 de Portugal? Às 14, sim. Isso, às 14. Então tá bom, tchau, até amanhã. Tchau, até Ah, eu amanhã. ia te pedir uma coisa também. Se tu Sim. puder me avaliar lá no site, vou ser muito grato, tá bom? Vou te mandar o link, é só me avaliares. É só mandar o link. É só Tá mandar. bom. Muito obrigado. Tchau, tchau, Obrigada. valeu. Tchau, tchau.